Olá! A ABI, Rumos da Comunicação, traz para o debate a comunicação e sociedade civil, as pesquisas, os desafios e os direitos. Comunicação é poder e a sociedade civil sabe disso. Num jogo político e organizativo que envolve tática e estratégia, recursos individuais e frentes de batalhas coletivas, as estruturas nascidas no seio da sociedade, em particular no campo democrático popular, buscam formas de organizar suas ações comunicativas e, assim, ampliar a incidência de suas ações e disputar narrativas em sociedades. Como campo de batalha, temos a internet e toda a arquitetura desse admirável e complexo mundo digital, conectado e interligado no qual vivemos. No entanto, o quanto de fato nossas organizações e entidades compreendem isso? Para levantar esse debate, a ABI Rumos da Comunicação traz dois jornalistas duplamente comprometidos com essa temática, tanto no campo profissional como no campo da pesquisa. Eles vão abordar aqui o encontro dessas experiências que nós acreditamos serem sinérgicas e promotoras de direitos: direito à saúde, direito à soberania alimentar, direito a novos modelos agrícolas, direito à comunicação. Então, Bruno César Dias é formado em comunicação pela ECO-FRJ, com passagens por veículos da imprensa sindical e comercial, é mestre em saúde pública pela ENSP Fiocruz e atualmente é coordenador de comunicação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Suas pesquisas têm articulado o trabalho de comunicação das entidades da sociedade civil da saúde no meio digital e essa produção como exercício do controle social e do direito à saúde. Temos também Viviane dos Santos Brochard. Ela é formada em comunicação pela Universidade Católica de Pernambuco, tendo desempenhado diversas atividades de comunicação e consultoria em instituições públicas governamentais e movimentos sociais. É mestre e doutora em comunicação pela UNB e atualmente é assessora de comunicação da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, uma concertação que mobiliza organizações, redes e movimentos sociais em todo o país. Suas pesquisas têm investigado os sentidos que temas como agrotóxico têm encontrado e reverberado na mídia comercial e como discursos e produções sobre os mesmos são organizadores de interesses econômicos e lutas sociais. Para mediar aqui, eu, Andréia Pena, diretora de jornalismo da ABI. Olá, Viviane e Bruno. Vou começar perguntando para vocês sobre o exercício dos direitos. Quais foram esses direitos focados em que cada uma das pesquisas de vocês se colocou? E quem é que exerce esses direitos? Olá, Andréia. Olá, Bruna. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite para debater na Associação Brasileira de Imprensa. Acho extremamente importante a gente trazer as discussões da academia e fazer uma relação que é uma relação super positiva entre o jornalismo e a produção de conhecimento sobre comunicação, né? Como você falou, eu desenvolvi a minha tese na Universidade de Brasília, na Faculdade de Comunicação, e a tese, o tema é direito à informação sobre agrotóxicos. Então, como o próprio tema diz, né, no campo dos direitos, o direito que está sendo aprofundado, que foi aprofundado nesse estudo, portanto, é o direito à informação. A gente fazendo esse bate-bola, primeiro agradecer aqui a presença, né, o convite da Andréia, né, a presença da Vivi, agradecer a audiência, né, que virá, né, por esse vídeo, e falar que a ideia, na minha pesquisa, né, mestrado, eu me chamo Bruno César Dias, mais uma vez reforçando, e o título é Comunicação da Sociedade Civil do Setor Saúde, assimetrias institucionais e capacidades intrínsecas da produção de informação alternativa. O elemento do direito que moveu a pesquisa é a compreensão do exercício da comunicação pela sociedade civil, né?
pelo direito da sociedade civil, pelas suas organizações, poderem produzir seus conteúdos, divulgarem os seus posicionamentos, e entendendo toda essa produção como um exercício e uma validação da democracia, né? Da democracia como nós a entendemos hoje, formal, com seus limites, e aí é essa investigação, né? O quanto que, no caso, o direito de comunicar da sociedade civil, do setor saúde, é uma expressão do próprio direito do direito à comunicação e do direito à saúde, por serem entidades, né, em questão, né, ligadas ao controle social, por comporem o Conselho Nacional de Saúde, por estarem nesse período da pesquisa, né, sendo entidades representadas no Conselho Nacional de Saúde. Então, quem exerce esse direito somos nós, sociedade civil, né, que em suas diversas estratégias, e há o recorte sobre essas entidades. Como é que vocês chegaram no recorte da pesquisa? Quer dizer, o que mobilizou vocês para fazer essa pesquisa? Viviane. O campo da comunicação rural, especificamente, sempre me interessou bastante. Então, entender como se dá o direito do cidadão ao acesso à informação sobre os alimentos produzidos no país e que substâncias químicas são aplicadas nesses alimentos, especificamente os agrotóxicos, é algo que começou a me interessar bastante, né? A gente sabe que desde 2008 o Brasil é considerado campeão mundial de agrotóxicos, no consumo de agrotóxicos, do uso de agrotóxicos em suas lavouras, e esse é um dado que me chamou muita atenção. Já tinha me chamado a atenção quando eu fiz mestrado, né? Eu fiz mestrado sobre a comunicação como impulsionadora da participação social, da participação popular em processos de construção de políticas públicas, e no caso do direito à informação, esse dado do Brasil ser o maior consumidor de agrotóxico do mundo me chamou bastante atenção. Então, entender como, e esse é o objetivo, né, da minha pesquisa, entender como é que o direito à comunicação, o direito à informação sobre isso é tratado no país a partir de uma análise de 2 veículos de comunicação, foram estudados a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, né? E como outros atores que orbitam, né, em torno desse tema também se pronunciam. Esses atores que se pronunciam sobre agrotóxicos também, seus discursos também reverberam nos meios de comunicação, né? Quem fala nos meios de comunicação sobre agrotóxicos? E qual é o enfoque que essas informações são, que enfoque é dado a essas informações, né? Então, eu fiz um recorte, o recorte temporal dessa pesquisa é uma análise que vai de 2001 a 2019, nesses 2 jornais, e eu analiso especificamente, esse é o meu objeto, é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, que é o único programa de abrangência nacional, que é de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que analisa resíduos de agrotóxicos em alimentos vegetais comercializados no país em feiras e em supermercados. Você pode comentar um pouco o que você concluiu nessa questão, porque um momento onde o lado do agronegócio está avançando bastante em cima dos agrotóxicos e a sociedade tem perdido batalhas importantes. Para eu fazer essa análise, acho que é importante dizer que eu usei como metodologia hermenêutica de profundidade, né? Que é uma teoria crítica e uma metodologia também do John Thompson, que busca analisar os sentidos da comunicação, os sentidos a partir de 3 aspectos, né? Análise do aspecto sociocultural, uma análise efetiva do objeto e a interpretação que você faz dele, né? Ou seja, o pesquisador faz, colocando desde sempre, né? E essa é uma observação do próprio autor, que todo o processo de pesquisa nesses casos, em que você analisa um objeto, ou seja, portanto, você o decompõe, né? Para depois você juntá-lo novamente numa interpretação, todo ele é passível de contestações, né?
Acho que algumas coisas, para eu chegar a essas conclusões, que é importante dizer, é que para entender o programa de análise de resíduos de agrotóxicos, é importante entender o conjunto de sistemas de informação que existem sobre agrotóxicos no país. Então, embora não tenham sido sistemas sobre os quais eu me aprofundei, mas, por exemplo, no Brasil tem um sistema chamado Ciságua, que é ali onde você encontra informações sobre resíduos de agrotóxicos em água que chegam nas nossas casas, né? Esse sistema deveria disponibilizar essas informações para o cidadão. Acontece que esse sistema armazena a informação, armazena o dado, mas não transforma isso em informação. A gente tem o Agrofit, né, que é um sistema que está sob responsabilidade do Ministério da Agricultura, tem o Cinetox, que está sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Então, para fazer essa análise e chegar numa conclusão, eu acho que o que de mais forte eu posso resumir, se eu tivesse que fazer um resumo de qual é a grande conclusão que você chega, né? As informações existentes disponíveis hoje para o cidadão, elas são informações muito frágeis. E é importante dizer que um Estado democrático tem ou deve ter como seu pilar a informação como elemento importante para a participação social. Se essas informações não estão disponíveis para a população não tem como analisar, questionar as ações do próprio governo ou de outros entes, como a iniciativa privada, e que interferem na vida do cidadão. A fragilidade dessas informações se dá por uma série de motivos que a gente pode discutir quais são. E um outro elemento importante que ele diz respeito à imprensa propriamente dita é que, no conjunto das matérias que eu analisei 2.000 e tantos arquivos, 2.500 arquivos dos dois jornais, e fui afunilando isso em recortes, né? até conseguir fazer uma análise inspirada na análise da narrativa, de dizer que o direito à informação, no que diz respeito a agrotóxicos, não é visto como um direito do cidadão, ele não é reportado nas matérias, nos artigos, como um direito do cidadão, mas sim como um direito do consumidor. E isso é também perceptível quando é possível organizar as notícias a partir das editorias dos jornais. Então, você vai vendo, por exemplo, agrotóxicos, de maneira geral, está bem menos presente nas editorias que tratam dos temas de saúde e alimentação, e está muito mais presente nas editorias que tratam de poder, de economia, e ainda nas colunas e em opinião. Então, isso diz muito do lugar desse tema nos meios de comunicação. Maravilha. Bruno, eu agora queria que você comentasse quais são os atores da sua pesquisa e o que te motivou na sua pesquisa também. Nossa bagagem, acho que quando a gente pensou essa atividade, eu e Viviane, a gente trocou uma ideia antes, a gente viu como nossos trabalhos são sinérgicos, eu quero até fazer já alguns diálogos, né, com o trabalho dela. Ela parte do direito à informação, do que é produzido pelo Estado, né, enquanto agente político. Né. A minha pesquisa, né, na minha bagagem profissional, que já está concentrada nos últimos 8 anos, na área da saúde, na área do movimento social da saúde, sempre me inquietou, primeiro, esse diálogo com o Estado, né? E aí, assim, entendendo que o Estado possui arenas de concertação, né? O Conselho Nacional de Saúde é uma arena dessa de concertação, né? Onde encontra-se o Estado, onde encontram-se categorias da sociedade civil, segmentos, melhor dizendo, diferentes segmentos da sociedade civil, com diferentes ordenamentos jurídicos, com diferentes compromissos de representatividade. Então, você tem movimentos de trabalho, tem conselhos federais, profissionais, tem sindicatos, tem entidades científicas, tem entidades sociais, representantes portadores de doenças e patologias, tem entidades representativas de populações e segmentos populacionais, como negros, gays, lésbicas, diabéticos,
né? Então, essa mistura e a diferença da comunicação entre essas entidades sempre me chamou a atenção, né? E aí, num processo de diálogo, né, entre a sociedade civil, né, essa diferença, esse manancial, né, não, esse manancial, esse grupo de entidades, o Estado e o mercado. O mercado desse nosso trabalho de comunicação, de pautar, né, de fazer a voz das entidades chegarem, terem, ecoar com uma assessoria de imprensa e outras estratégias de comunicação, né, nos grandes veículos, nos pequenos veículos, nos veículos de mercado, nos veículos de comunicação, né? Então, entender essa dinâmica, né, entre sociedade civil, dentro do setor saúde, né? Aí tendo como recorte aquelas que estão no Conselho Nacional de Saúde, entender como elas produzem comunicação, né? E a partir de como elas produzem, o que elas conseguem, né? O que elas, se elas trocam, elas não trocam, isso sempre me motivou. E aí, assim, dialogando com a questão do exercício do direito, poder falar, né, as entidades poderem comunicar, e aí essa foi uma das conclusões, é que sim, acho que a sociedade civil ela consegue comunicar, né? Ela faz o seu ato de comunicação, ela tem os seus sites, ela está nas redes sociais, algumas mais organizadas, com mais estrutura, têm equipes grandes, conseguem emplacar matérias com assessorias de imprensa em grandes veículos, outras com comunicadores populares conseguem também fazer esse trabalho com tão qualidade quanto, e com menos dinheiro, e com equipes reduzidas, com menos estrutura. Outras não têm essa preocupação, de fato, ou demonstram, né, a pesquisa, né, indica que que algumas entidades, a minoria do meu recorte, 42 entidades pesquisadas, né, que participaram de um inquérito eletrônico, né, um questionário eletrônico, e aí, assim, devo perceber que, sim, que a sociedade civil, aí falando do setor saúde, de fato comunica, e aí, tomando a liberdade de dialogar com Viviane, a sociedade civil, né, que junta saúde, agroecologia, movimentos científicos, também divulga agroecologia. Agora, isso não é, per si, garantia de falar que temos uma sociedade 100% democrática, né? Ainda falta muita coisa, e aí que eu acho que entra no diálogo ótimo com a pesquisa da Diane, que ainda falta, assim, não basta ter, né? Aquela piada do pai, né? Não basta ser pai, tem que participar ou tem que patrocinar. Não basta ter um site, não basta estar no Facebook, né? É preciso melhores mecanismos de produção de informação alternativa, aí entendendo informação alternativa ao Estado, informação alternativa ao mercado, né, que é a informação produzida pela sociedade civil, né, o conceito que eu parto a partir do Robert Dahl, que é um norte-americano da sociologia, um cientista político norte-americano, que trabalha na linha do institucionalismo histórico, né? Então ele discute a democracia a partir de um modelo, né? E aí eu quis aprofundar num desses aspectos desse modelo, que é o direito à informação. E aí a conclusão é essa: nós temos sim uma sociedade civil na área da saúde, dentro do recorte, que é estruturada, né? Que tem matizes, né, no seu exercício de trabalho de comunicação. E que isso, por si só, não é garantia que a sociedade seja de fato democrática. Ô, Bruno, eu queria te fazer uma pergunta, trazendo um pouco pela sua experiência. Você coordena a comunicação da Abrasco, que é uma entidade que está na frente dessa batalha da Covid, né? Você, pessoalmente, também está na frente dessa batalha, né? Coordenando uma equipe. Eu queria que você trouxesse essa questão da sua pesquisa para essa experiência que você está tendo agora,
Como é que você está vendo isso agora? Essa é uma pergunta super desafiadora. Vou começar pela parte da Abrasco, né, que aí daí eu posso falar que, de fato, atualmente estou coordenador, uma equipe com umas 2 jornalistas, né, a Rara Fleisch e a Letícia Massulo, uma equipe que busca ocupar esses espaços de comunicação que dados, né, no universo digital, né, com um site próprio, com transmissões nas redes sociais, dinamizando os canais, né, da melhor forma, de uma maneira autônoma, né, produzindo informação, mas tendo cuidado de saber como guarda essa informação, como armazena, como trabalha ela nos diferentes canais, para não fazer tudo no automático. E isso, de fato, demanda da gente, né, um tempo, um esforço, uma discussões estratégicas, trabalhos, em assessoria de imprensa, em divulgação com canais dirigidos, né, com os diversos públicos e segmentos que a Abrasco dialoga, né, que são programas de pós-graduação, cursos de graduação, demais entidades parceiras. Buscamos também dialogar com os conselhos e com os conselhos estaduais e municipais, COSENs, que são os conselhos que organizam as secretarias de saúde por estado. A gente busca usar os canais da melhor forma para fazer esses diálogos, né? E isso, de fato, é reconfortante perceber, né, que acho que isso me inspirou na pesquisa, né? Foi muito o que orientou, né, a parte da prática era muito do que a gente faz e ver o que a gente precisa melhorar, onde a gente pode potencializar. E aí, sim, é um trabalho estrutural, né, que no mundo mercadológico chama-se de benchmark, mas muito mais do que um benchmark. Aí eu, como pesquisador, quero que esse trabalho sirva para que outras entidades também consigam fazer essa análise. Pô, legal, posso melhorar aqui, isso aqui é feito aqui dessa forma, né? Tem entidades que já estão fazendo isso, outras não fazem, né? A ideia de dar, a partir de agora, dar mais visibilidade para a pesquisa em si é para fazer com que as entidades, não só da saúde, como outras entidades, consigam se aproveitar do instrumento para poderem fazer suas próprias avaliações. E em relação, quando a gente está trabalhando em frente, e aí, assim, a frente pela vida, assim, eu não sou coordenador da comunicação, essa comunicação é compartilhada por todas as entidades que a compõem, né? As entidades da saúde, elas têm uma preponderância, porque foram as entidades que meio que criaram, né, o núcleo primeiro da frente pela vida, mas nós trocamos por essas estratégias, né, pelas redes sociais, pelo Zap, nesse mundo que a gente não pode estar muito junto, né, pessoalmente, mas, né, trazemos as nossas bagagens. Uma coisa que eu acho que ainda vem da pesquisa, assim, ficou claro também que o posicionamento político das entidades influencia na comunicação. Se a entidade ela tem uma bagagem, se ela tem uma organização, de ter um departamento, se ela tem uma política de documentos própria, tudo isso vai influenciar na comunicação. E assim, eu acho que eu sou um pesquisador feliz porque assim, o instrumento, eu vejo na prática que, assim, de fato, é o que a pesquisa ela revela, ela retrata, né? Ela não é uma indução, mas ela construiu um instrumento que conseguiu evidenciar elementos da prática e dar uma cara, dar um contorno para como a gente entende o que a gente vive, né? Particularmente do que eu e a Viviane também vivemos, né, dentro do movimento social, que é fazer comunicação em rede, né, em redes com seres humanos, né, que são as pessoas todos, né, com qualidades, com defeitos, com entidades que têm trajetórias próprias e caminhos, escolhas políticas, tudo isso influencia, né? Mas, acima de tudo, são comunicações muito dinâmicas, as trocas são muito vivas, né, e têm produzido resultados. Viviane, a tua pesquisa ficou centrada em 2 jornais, mas eu imagino que você também está atenta com a questão da internet nesse tema especial do agrotóxico.
Aí eu queria que você analisasse um pouco essa questão da internet. Ela é um campo de comunicação de massa? E qual seria o lugar dessa comunicação nessa questão, nesse tema do agrotóxico, por exemplo? Eu analisei dois jornais, mas sob o seguinte aspecto: que vozes, qual é a polifonia existente nas matérias sobre agrotóxicos? Para eu identificar isso, eu identifiquei antes quem são os atores, como eu te falei, quem orbita, né? E para isso eu também fiz uma análise dos textos dos principais atores, ou seja, eu analisei todos os textos da Anvisa que dizem respeito ao PARA, sobretudo a produção das notícias via assessoria de imprensa da Anvisa. Então, da onde sai a notícia, quem produz a notícia oficial, dos que discursam sobre isso. Então, eu analisei um grupo que eu denominei de sociedade civil, que é composto por um conjunto de organizações, movimentos sociais, movimentos populares, organizações da sociedade civil, denominadas assim, e um conjunto de representantes do que eu denominei de representantes da indústria ou do setor do agronegócio. A partir da divulgação das edições do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, o que acontecia? É verdade que esses atores eles se posicionavam em seus próprios meios de comunicação. E os meios de comunicação que eu analisei, todos eles foram aqueles em que eu encontrava o material via internet. Então, eu analisei os sites das instituições e eu também fiz a minha pesquisa nos jornais a partir dos arquivos disponíveis e encontrados pelo motor de busca dos dois jornais. Então, eu escolhi como ambiente de pesquisa, onde eu encontraria as informações, eu escolhi que isso se daria na internet. Por quê? Reconhecendo que todas as pessoas que tenham acesso à internet, portanto, e que, no caso dos jornais, estejam também dispostas a pagar a assinatura dos jornais, porque os conteúdos eles não estão disponíveis, acima de 10 consultas por mês, se eu não me engano, você não tem mais acesso, e há conteúdos que são específicos para assinantes. Então, diante desse cenário, eu identifiquei que a internet é um ambiente muito interessante, porque a qualquer momento, consideradas essas exceções, a qualquer momento eu consigo identificar notícias que eu encontrei, que foram postadas em 2008, que foram produzidas em 2008, por exemplo, foram produzidas em 2001, e isso vai se dar ao longo do tempo, sem necessariamente eu precisar encontrar e ir para a pesquisa do arquivo físico, né? Esse foi um critério. A outra coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre internet, e aí ligando internet, direito à informação, que eu acho que tem uma coisa que é uma pergunta: quem tem direito a ter direito? Se a gente considera, por exemplo, que parte da sociedade, parte da população brasileira não tem acesso à internet. E aquela que tem acesso à internet não é uma internet de boa qualidade. Veja bem, Bruno está no Rio de Janeiro. E só nesta nossa conversa, Bruno travou 2 vezes. Ou seja, isso nos indica que a qualidade da internet que está chegando para Bruno, que possivelmente não é o mesmo que ele compra, ou seja, ele compra um serviço que não lhe é entregue, né? Isso, e ele está no Rio de Janeiro. Você imagina isso para a população rural. Então, o último censo feito, ele mostra que uma boa parte dos estabelecimentos rurais não tem cobertura de internet. E as que têm cobertura de internet, a maior parte é por internet móvel, não internet fixa. Então, quando a gente está falando desse ambiente de internet e essa relação que você faz, a internet é um meio de comunicação de massa, eu acho que a gente tem que fazer muitas leituras sobre isso. Eu não faria essa afirmação, por alguns motivos. A internet foi um espaço que me possibilitou fazer o recorte e encontrar o meu corpus de pesquisa. Mas a internet como tal não foi meu objeto de pesquisa. Essa é uma questão. A outra é que a própria cobertura da internet hoje no país, ela limita o acesso. Se ela limita o acesso por condições que não são aquelas impostas ou decididas pela pessoa que vai acessar a informação ou que deseja acessar a informação, isso não estaria, portanto, dentro do conceito de comunicação de massa. Essas pessoas são pessoas excluídas desse processo
previamente. Então, quando a gente fala do direito à informação, a quem chega essa informação? Quem consegue acessá-la? Né? No direito à informação, é uma questão que era muito fundamental. A gente fala do direito à informação e do direito ao acesso à informação pública. O direito à informação, como aquele direito de buscar a informação que eu desejo, ele é um direito do indivíduo, né? Mas quando a gente fala do direito de acesso à informação, entra um outro ator. Entra o ator que é aquele que tem o dever de fazer com que esse direito aconteça, que é o Estado. O Estado tem o dever de produzir informações. E eu tenho o direito de acessar essas informações, mas eu e todos, ou seja, esse é um direito difuso, é um direito coletivo, né? E isso sai, essa leitura é uma leitura muito importante para dar a ideia exatamente do que é o direito, do que é cidadania, e isso tem um diálogo muito importante com o que está acontecendo atualmente. O fato de não haver, ou de estar em risco, a possibilidade de não haver censo no Brasil é algo de verdade muito sério. O que acontece é que a não existência da informação, a não produção da informação, é um dos primeiros processos de exclusão da população de um país de ter condições de discutir a sua própria realidade, porque ela vai ficar alijada, porque não existe essa informação. De que realidade nós estamos falando? Eu posso dizer para você que o último censo, que foi de 2007, ele traz as informações do acesso, da cobertura da internet. Quando eu vou ter essa informação novamente? Ora, já se passaram quantos anos? Nós estamos há mais de uma década sem atualizações, informações atuais de como se comporta hoje a população brasileira, de qual a condição da população brasileira sob diversos aspectos, né? Então, eu acho que, retomando a sua pergunta, a internet ela é um meio de comunicação de massa, no meu entendimento, não por essas questões que eu te coloquei, pode ser que tenha alguém que diga que sim, que é, e a gente pode discutir sobre isso, mas é muito importante dizer que, segundo a Lei de Acesso à Informação, a LAI, o Estado ele tem a obrigação de produzir informação, de disponibilizar a informação produzida em linguagem simples, clara, de fácil acesso para a população e todos, a União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles têm a obrigação de, em seus sites, apresentarem as informações, né? E aí, só mais um adendo que eu acho muito importante, porque quando a gente fala do direito à informação, para nós, população urbana, alfabetizada e com a cultura da informação digital, dos meios eletrônicos, talvez seja um pouco difícil ou esteja muito distante do nosso entendimento a necessidade da informação que chega para uma população que não está classificada, que não é esse extrato que eu estou dizendo que somos nós. É uma população que, em sua maioria, está na zona rural, é uma população que ou ela não é alfabetizada, ou ela não concluiu o ensino, às vezes nem o ensino fundamental, às vezes nem o ensino básico. É uma população que não tem acesso, como eu já falei, à internet. E mais, no caso dos trabalhadores rurais, assalariados sobretudo, que são aqueles que atuam, que trabalham nas grandes lavouras, por exemplo, né? Nos monocultivos que produzem os grãos, as commodities para exportação, por exemplo, com alta carga de aplicação de agrotóxicos nas suas produções, essas pessoas, elas muitas vezes não têm nem condições de identificar a informação que vem em letras, ou seja, ela não vai decodificar isso. Portanto, no que diz respeito aos agrotóxicos, uma das propostas de alteração do PL que está tramitando, que é chamado pela sociedade civil de PL, de pacote dos venenos, é um projeto de lei que está tramitando na Câmara com o objetivo de facilitar, de liberar ou de desregulamentar o setor de agrotóxicos no país. Uma das coisas é a substituição do símbolo que vai na embalagem. Mas o que está acontecendo na Câmara, por exemplo, que passa por uma discussão do Legislativo, já foi alterado pelo Executivo.
Ou seja, várias propostas que estão apresentadas nesse projeto de lei já estão sendo encaminhadas pelo Executivo de uma outra maneira. Por exemplo, o marco regulatório dos agrotóxicos, que foi, em 2019, lançado pelo Ministério da Saúde, via Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alterou os níveis de toxicidade, vamos dizer assim, de maneira simples, dos agrotóxicos. Isso significa que um agrotóxico que era considerado um agrotóxico muito tóxico, de alta toxicidade, que, portanto, vinha na sua embalagem uma tarja vermelha e o símbolo da caveira, que identifica substâncias tóxicas, venenosas e perigosas. Em alguns casos, como esses agrotóxicos foram reavaliados como substâncias menos tóxicas, eles estão em outra categoria, automaticamente isso saiu da embalagem daqueles produtos. E o que é essa alteração? É que passa a ser considerado pelo novo marco regulatório como substâncias altamente tóxicas aquela que pode levar à morte. E essas apenas. Aquelas que podem levar à cegueira ou à corrosão da pele, por exemplo, essas não são assim classificadas. Então, você imagina a que situação as populações rurais que estão nessa condição, sobretudo os trabalhadores rurais, esses assalariados que lidam com a quantidade diária significativa desses produtos, estão expostos por uma mudança que significa uma opacidade no processo de apresentação, no processo de disponibilidade de informações sobre agrotóxicos no país. Espetacular. Agora você... Concordo 100%, espetacular. E queria que o Bruno entrasse nessa polêmica. Ô, Bruno, a internet é o campo da comunicação de massa? Você lida com um público totalmente diferente. Exato. A gente até conversou, né, sobre isso. Quero fazer vários diálogos com a Viviane. Primeiro, quando a gente pensa assim, e é consenso, e a gente, né, nós três temos essa concepção, que a gente está falando de direito à comunicação e que ele se expressa com diversos nomes e diversas redações, né? O direito à informação que o Estado produz, né? O direito ao acesso à comunicação, ao acesso aos meios, né? Que o direito aonde eu parto no conceito da ciência política de direito à comunicação alternativa, e no que, na minha conclusão, está muito além até do que coisas básicas, né? Que é onde o campo que Viviane está, de fato, batendo e colocando. Na nossa, com certeza, compreensão de direito à comunicação, o Estado tinha que dar condições para que as entidades sociais pudessem vocalizar com maior qualidade, né? Porque elas que estão ao lado de uma grande parcela da população que é alijada do poder econômico, de poder comprar um jornal, poder comprar uma revista, para ter uma visão diferente da que é colocada de forma gratuita pela televisão, né? E a gente sabe, né, que a televisão no Brasil ela cumpre esse papel de ser um monopólio, né? De ser de uma concessão pública, porém que é tomada por famílias históricas e que fazem a mesmíssima programação e que limitam os atores sociais, né? Então, antes até de chegar na internet, dando esse passo primeiro para a questão do direito, né? Assim, o direito à comunicação, que é um conceito muito trabalhado, né, a partir da década de 70, mas que é trabalhado por diversas camadas e grupos de movimentos, e com algumas visões dentro dele, ele abarca diversos outros direitos, né? De direitos, né, no campo da expressão, da comunicação, e que vão, né, de um corte mais do indivíduo, né, da liberdade de expressão, a direitos difusos coletivos, como você poder ter acesso, né, a condições de usar um meio que é a internet, né? Acho que, acima de tudo, mais do que antes até de pensar a internet, antes da polêmica se é meio de massa ou não meio de massa, eu acho que aí eu fiz um certo trabalho de literatura
que é bem conhecido no meio da comunicação, que é o Manuel Castells, de entender o que é a sociedade em rede hoje, né? Entendendo o que é a comunicação e o ativismo, quais foram as transformações que esse encontro, comunicação e ativismo, comunicação e movimento social, as práticas de comunicação do movimento social, como elas se transformaram, né, nos últimos tempos com a sociedade em rede, né? Que é a nossa sociedade atual, né? E aí, inegavelmente, a gente tem uma mudança não só nesse lado da corda, como também do lado da corda dos governos, do lado da corda das empresas, né? Então, todo mundo tem a internet, a emergência da internet como um meio, né? Entendendo o meio, né? Como espaço, né? Não só físico, mas como a forma, né? Onde as coisas se operam é pela internet hoje que a gente debate, que a gente escreve, que a gente namora, né? Esse meio fez tudo mudar. Esse meio de comunicação, eu concordo totalmente com a Viviane que ele é completamente ele é desigual. O acesso a ele é desigual, a vocalidade, a vocalização, né? E aí, sim, no início das pesquisas de internet, né, na década de 90, na primeira geração, já quando a internet já estava estabelecida, né? A partir do momento que a internet, como o que a gente chama de internet, já existe desde a década de 60, né, de comunicação entre computadores. Mas isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E a partir do momento que ela se estabelece na sociedade, as primeiras pesquisas falavam que a internet ia ser a democratização da comunicação, né? Que pela internet que tudo ia ser acesso democrático, livre, todo mundo ia poder falar, ia ser uma grande ágora digital, né? Todo mundo ia ser uma grande praça pública. E o que a gente vê hoje fake news, infodemia, cerceamento do direito ao uso, ao acesso da internet. A gente vê tudo ao contrário, né, do que foi pregado no início da internet, né? A utopia da internet, né? Então a gente sai de uma utopia da internet para uma distopia. E aí quem poderia, e assim, Andréa, fica aqui o convite para a gente pensar uma outra atividade para falar sobre a comunicação em tempos de pandemia, juntando sociedade civil, ciência, né? Poderia até chamar algum ator, né, de um órgão público, de fato, né? Ótimo. Além da ciência, né? Porque, assim, o papel da sociedade civil neste debate é um pouco do que a Viviane trouxe aqui. Assim, o trabalhador rural, ele que não tem acesso à internet, ele tem acesso à internet, não tem acesso a muita coisa. Mas sim, a gente ainda, nessa democracia, né, limitada como ela mas a gente ainda pode ter organizações populares. Então, a entidade social a qual ele representa tem que ter capacidade de poder comunicar para ele, com ele, trocando com ele e vocalizando os interesses desse grupo das pescadoras, dos quilombolas, dos indígenas. E aí, assim, ainda voltando um pouco à tua pergunta, além de a gente trocar com a saúde, nós tivemos, pode até falar um pouco mais disso, que eu acho que ela vive até melhor isso. A gente consegue tocar hoje com cada vez mais entidades de outros segmentos, né? O Conselho Nacional de Saúde também tem essa capacidade também. E a gente vê realidades de comunicação que são muito distintas e percebendo uma demanda, uma vontade, assim com toda a distinção, uma vontade de comunicar muito grande, uma vontade de melhorar, de fazer, de falar, de colocar as suas pautas no debate. E aí, por isso que o trabalho em rede é tão importante, cada vez mais valorizado, porque quando a gente consegue redes mais estruturadas, dar espaço para redes, para pontos, né, associações, grupos menos estruturados, ou que não tem espaço naquela rede para poder fazer outros diálogos e levar outras pessoas para comunicar em outras redes. Então, eu acho que esse pedaço é fundamental. E aí a gente tem, de fato, uma internet que, como meio, ela tem muita potência, ela tem muito potencial a ser explorado, mas ela também passa por crises quase distópicas, de quase de um mundo em que a gente não tem nenhum. Quando a gente tem mais instrumentos, mais mecanismos, a gente tem menos
capacidade autônoma de comunicação e maior dependência dos grandes grupos que detêm as infraestruturas e que detêm a produção de informação. E aí é nesses pontos que eu acho que a gente tem que estar atento. Legal. Bom, a gente está chegando no final do programa, aí eu queria que vocês fizessem, dentro das considerações finais, comentassem algum aspecto que eu não perguntei e que vocês acham que é muito importante. Viviane. Trazendo a leitura sobre a integração desses espaços que o Bruno aborda muito bem na dissertação dele, né? O Conselho Nacional de Saúde é um desses espaços de participação social, né? Extremamente importante em diversos processos de fortalecimento da democracia no país, né? É importante dizer que um dos primeiros atos do governo Bolsonaro, assim que ele tomou posse, foi extinguir vários espaços de participação social. O Conselho Nacional de Saúde não estava entre esses espaços, mas o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, a SINAPO, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, por exemplo, o CONDRAF, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural, né? Foram espaços que foram extintos por ato do presidente. E é importante dizer que uma das propostas gestadas na sociedade civil e que hoje está lá no Congresso, né, disputando com o pacote dos venenos um outro projeto de desenvolvimento para o mundo rural brasileiro, que é a PNARA, que é a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. É um projeto de lei de iniciativa popular, a Abrasco, inclusive, que o Bruno trabalha, é uma das organizações que abraça essa proposta, né, e que leva ela, e ela é discutida com um conjunto de parlamentares e apresentada como uma proposta de iniciativa popular. E uma coisa que é importante dizer é que isso foi gestado lá atrás, isso foi gestado pela SINAPO, pela Comissão Nacional de Política de Agroecologia e Política e Produção Orgânica, como o PRONARA, que era um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, aprovado por um conjunto de ministérios e não aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando tinha como ministra a senadora Cátia Abreu, que já foi presidente da CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura, que compõe a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agroecologia, também conhecida como Bancada Ruralista, e apesar de um conjunto de organizações que compunham tanto o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que respaldou a proposta produzida na SINAPO, o Conselho Nacional de Saúde, que também respaldou esta proposta como extremamente importante de se reduzir a quantidade de agrotóxicos ao longo do tempo, de instituir áreas livres de agrotóxicos, e vários ministérios, na época ainda do segundo governo Dilma. Segundo governo Dilma. E isso não passou como um programa. Então, qual a importância desses espaços de participação social e como você mina a própria sociedade quando você elimina esses espaços como ambientes de vocalização do desejo da sociedade civil organizada que integra legitimamente esses espaços, né? Então, acho que esse é um diálogo muito importante de ser feito, de ser olhado. Essa é uma situação importante de ser olhada, que é o desmonte desses espaços, e dizer da importância que hoje, que sempre ocupou e que hoje mais ainda ocupa o Conselho Nacional de Saúde, né, como um dos poucos espaços que permanecem, né, como espaços legítimos da sociedade para discutir as questões da saúde. Bruno? Primeiro, eu quero agradecer a você, Andréia, por ter recebido aqui esse debate. Acho que a ABI, rumos da ABI, tem um papel muito importante de pautar, né, debates acadêmicos, a produção que a academia tem feito sobre comunicação, sobre jornalismo, e dar evidência a isso e fazendo diálogo com a ponte profissional. Eu acho que esse é o que eu tenho, acho que é uma das qualidades, né, desse espaço aqui. E é sobre isso que eu acho que eu queria trazer umas contribuições finais.
de que há hoje, né, assim, campo da pesquisa em comunicação no Brasil é um campo muito forte, né? Tem bastante coisa sendo pesquisada, há diversas organizações, né, dedicadas a essa área, e que eu acho que o campo das pesquisas sobre sociedade civil e comunicação, sociedade civil e comunicação em outras áreas, é importante que esses campos se dialoguem mais, troquem mais, há espaços diversos em que a gente pode potencializar esse que mais um, foi mais um e será mais um que vai ficar registrado aí nas redes. Há uma demanda muito grande, há uma vontade muito grande, né, de comunicação da sociedade civil, das que são organizadas, das entidades organizadas, dos grupos não organizados, que eu acho que é um desafio, né? Assim, as nossas duas pesquisas partiram de institucionalidades, né? É legal também, acho que o desafio aí de ver como é que grupos não institucionais também conseguem efetuar esses processos de comunicação, né? E de dialogar e colocar voz. Muitas vezes conseguem furar bolhas, como a gente muitas vezes fala, e muitas vezes não, né? Talvez a maioria das vezes não. E aí que é papel da sociedade civil se preocupar, né? Tomar para si essa atenção, né? Tomar para si a preocupação de, né, valorizar os espaços de participação, entender que comunicação e política, o fio da fronteira entre o que é processo, o que é palavra de ordem, o que é técnica e o que é política, né, que é o posicionamento, ele é cada vez mais fino, né? As fronteiras são borradas, os processos são cada vez mais atomizados e umbilicalmente conectados, né? Então, a sociedade civil, enquanto entidade, precisa entender isso para valorizar os processos de comunicação como processos de participação, como processos autônomos da própria mobilização, né? E isso para as suas redes, em diálogo com demais redes e visando fazer um grande empuxo, né? Uma grande rede que mobilize, né? Esse conjunto esse manancial, né? Que é o nosso povo, né? Que é a sociedade brasileira, de gente preta, né? Gay, lésbica, trabalhador rural, pescador, da cidade, do campo, catador, intelectual, operário civil, né? Trabalhador formal, informal, mas que formam os 99%, né? Que a Beth Fraser fala, que é o que move a sociedade, né? E que fica muito tomado pelo 1% que tem, de fato, o poder da comunicação, né? Então, nossas entidades precisam entender melhor os elementos de participação, né? Não apenas pela disputa política, mas como potencializar esses elementos, esses espaços em processos de comunicação e para além dessas fronteiras. É isso. Muitíssimo obrigado. Gente, Andréia, muito obrigada pelo convite. Parabéns à BI pelo espaço. Bruno, querido, foi um prazer dividir esse espaço com você. Todo meu, Vivi. Obrigada. E Andréia, adorei o programa. Eu acho que vocês foram sensacionais e generosos ao expor tanta análise e informação importante da pesquisa de vocês, que eu acho que enriqueceu bastante aqui o programa. Valeu. Combinado. Beijo. Tchau, Beijo, gente. tchau, Beijo. gente. Obrigada. Tchau.